Amados, vamos abrir Ageu. Como disse o Zizo a semana passada, mas tem na Bíblia. Ageu 1. Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, culto de estudo e oração, 18 de maio de 2022. Todo mês estamos vendo profetas. Mês de maio, Ageu. Semana passada nós já tivemos a introdução. Então, se você quiser ver, por favor, vá até o nosso canal do YouTube, lá está gravado. Ageu 1. Ageu 1, capítulo 1, verso 1. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, que é o sumo sacerdote, dizendo: Pai, que privilégio, Deus, o Senhor nos dá nessa noite, de ouvir a sua palavra. Nós te adoramos por isso, Pai. Toda a sua palavra, Deus, ela é linda, maravilhosa e nos ensina, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor nos capacite, nos ensine, nos mova nessa palavra abençoada, em nome de Jesus. Amém. Ageu, introduzindo um pouquinho, falando um pouquinho do que nós falamos a semana passada, o significado da palavra Ageu, do nome Ageu, é minha festa, festivo. Por quê? Porque o profeta Ageu, ele foi levantado por Deus na Babilônia, quando o povo ali estava por 75 anos. Então, quando Deus levantou Ageu, ele levantou Ageu para dizer o seguinte: olha, fala para o meu povo para que eles voltem. Eles precisam voltar. Porque quando eles foram levados cativo para a Babilônia, e ali por 75 anos, o que eles fizeram? Eles começaram a quê? A ter os costumes da Babilônia. Está certo ou não? Então chegou a hora, não é? Isso nós vimos em Sofonias, não é? Que a palavra de Deus faria com que o povo voltasse para Jerusalém, fundamentalmente para quê? Não só para reconstruir a cidade, mas para reconstruir o quê? O templo. Então o povo está lá em Babilônia. Babilônia quer dizer o quê? Rebelião, está todo mundo lá bonitinho. Aí Deus fala: ô Ageu, fala para o povo que é para voltar. Fala para o povo que tem que voltar. Tá certo? Agora, observe o que o povo diz, no verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, olha o que está dizendo o povo, olha o que está no coração do povo, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê, igreja? Deixa para lá, estamos bem aqui. Nós estamos na Babilônia, nós estamos no mundão. Está certo? Então, o coração do povo era voltado para quê? Para não reconstruir Jerusalém, para não voltar. E não voltar em Jerusalém significaria o quê? O abandono do povo de Israel a Deus. Porque naquele momento a cidade santa representava, como representa até hoje, o quê? A presença de Deus. O templo, que tipifica o quê? A igreja. Então, nesse momento,
Deus ele se entristece, porque as palavras que ele manda para Ageu é: olha, diz para esse povo, olha como Deus está tratando o povo, viu? Esse povo está dizendo, viu, deixa para lá. Amados, quando você vê toda a lei, quando Deus levanta Moisés, como é que Deus tratava o povo? Esse é o meu povo, esse é o povo da minha aliança, esse é o povo que eu levantei. Aqui, quando o povo está na Babilônia, ele trata como? Esse povo não quer voltar? Tá bom, esse povo não quer voltar. E é dessa forma, e é nessa situação que Deus levanta Ageu. Por quê? Porque Deus está vendo o coração do povo. Deus está vendo o quê? O coração do povo. Amém? Está tudo bem até agora? Verso 3 e 4. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Olha a misericórdia de Deus. O povo se afastou, foi levado cativo, 75 anos, não aprendeu, está escravizado, começou a criar ricas casas luxuosas, por quê? Porque é promessa do judeu, é promessa do hebreu. Está certo ou não? Que Deus tem de promessa, Ele continua dando. Só que o povo quer voltar. Deus é tão misericordioso que Ele levanta Ageu, como levanta pastores, como levanta evangelistas, como levanta ministros. E está dizendo o que aqui? Puxa vida, é tempo de vocês continuarem morando em casas luxuosas? É tempo mesmo de vocês? Então vocês veem, amados, a importância do profeta, a importância nós como ministros, para a gente não brincar de dar profetada, está certo ou não? Falar o que Deus está mandando, porque nós somos representantes do Evangelho. A importância aqui que Deus está dando para quê? Para a sua igreja. E não importa aqui o tamanho, porque aqui habita o Espírito Santo, amém ou não? Aqui habita Deus, aqui é a casa dele, esse lugar foi consagrado a Ele. Olha a importância que Deus dá, não é? Como é que Deus quer que a gente trate essa igreja? De uma forma relaxada? Não, de uma forma organizada, semeando a palavra, levando a sério a palavra. E a minha família sabe que eu oro dessa forma, para que venham pessoas sérias, comprometidas com o Evangelho. E o próprio Deus aqui está nos ensinando isso, amém? Amém? E observe, se nós realmente queremos ser prósperos. Observe aqui o sinônimo de prosperidade nos próximos 3 versos. Portanto, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Considerem. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês.
Quem é que busca a bênção nas nossas vidas? Nós. Qual o sinônimo de bênção e prosperidade? Temer a Deus. A palavra-chave, o verso-chave de hoje é: considere o que tem acontecido com você. 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 E considere. E considere o que tem acontecido com você. Não é? Então, na verdade, é importante nós entendermos. Agora, amados, Deus, em sua infinita misericórdia, porque se sou eu e você, o que nós íamos fazer? Você levantou Ageu, você está falando para o povo voltar, ele não quer voltar, o que nós faríamos? Próximo, sim ou não? Olha o que nós, como ministros dos evangelhos, como nós que somos semelhança e imagem de Deus, olha que coisa maravilhosa isso, os versos 8 e 9. Olha o que Deus está falando: vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Amados, nós começamos esse culto, abrimos esse culto glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Para com isso, volta, reconstrói, pega as madeiras, começa a reconstruir, glorifica o meu nome. Vocês esperaram que fosse muito, mas o que veio foi pouco. Ou seja, vocês estavam esperando muita colheita, mas foi pouco. Quando o levaram para casa e eu dissipei com um sopro. E por quê? E por quê? Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Aqui é o seguinte: ou é de Deus ou não é de Deus. Ou está na igreja, ou está no mundo. Olha que coisa profunda isso é profundo. Por que você não está sendo próspero? Você não fala que é meu? Então reconstrua a minha casa, reconstrua a igreja. É isso que está escrito aí. É exatamente isso. Então a nossa prosperidade depende do quê? Do nosso temor. E Deus sempre insistindo para quê? Volta, reconstrói. Dá louvor para mim, dá glória para mim. Eu às vezes te levo para alguns lugares, como foi dito aqui, da fé, para você se voltar para mim. Eu te amo. Continuando, está acabando a voz. Por isso, olha que lindo isso, gente. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho de quê? Sobre todo o trabalho das mãos. Se eu planto temor, se eu planto reverência, eu colho o quê? Prosperidade. Olha que coisa linda isso. Agora, lembra do verso 1? Que ele manda Ageu escrever para quem? Para o rei, não é isso? E para o sacerdote. Olha o que acontece a partir do verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e todo remanescente. O que é todo remanescente? Todos aqueles que sobraram e temeram ao Senhor. Todo esse povo atendeu à voz do Senhor. E as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que eles dissessem,
E o povo temeu diante do quê? E o povo temeu diante do Senhor. O que você está entendendo aqui, igreja? Que depois que Ageu falou, o sumo sacerdote, tá certo? A igreja, o rei, eles se voltaram para quê? E alguns remanescentes, não todos, alguns. Faz um paralelo, aqueles que vão subir. Tá certo ou não? Voltaram. Voltaram o quê? Voltaram o quê, igreja? A temer. E observe o que foi gerado na vida desse povo, quando eles voltaram a temer. 14. O Senhor despertou o quê? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. E Deus despertou o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Quer ter dom de Espírito Santo? Quer ter batismo no Espírito Santo? Quer receber esse mesmo Espírito aqui? Porque depois que Zorobabel, Josadaque, todo esse povo entendeu aqui, o que Deus fez aqui? O Senhor despertou o Espírito. O Senhor vivificou o Espírito. O Senhor vivifica o nosso Espírito através do quê? Do temor. Para quê, igreja? Para trabalhar na obra. Não foi isso aqui? Nós somos capacitados pelo Espírito Santo para quê? Para pregar a palavra, para trabalhar. Então o povo voltou e começou o quê? A trabalhar. É isso. Que coisa maravilhosa, amados. Então tudo depende do quê? Do passo de fé. Eu dei o passo de fé, Senhor, estou aqui. Estou aqui. Eu já não estou lá, eu não estou na Babilônia, eu não estou no mundo, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou temendo e reverência ao Senhor, agora você me usa. Eu estou aqui. O que Deus vai fazer pela sua palavra? Vivificar o nosso espírito. E fazer com que esse espírito seja o quê? Para a honra e glória dele, que a gente trabalhe para ele. Aqui foi um trabalho mais braçal, para reconstruir o quê? O templo. Reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir a igreja. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Né? Esse é o significado importante do que um profeta de Deus, né? Do que um ministro do Evangelho hoje, ele capacitado pelo Espírito Santo, ele pode fazer nas vidas. Cujo objetivo é o quê? Que a gente trabalhe na obra do Senhor, busque o perdido, ore, busque aquele que... Amém? Deus nos trouxe hoje aqui para nos falar isso. Posso ouvir um amém da igreja?